Irmãos, existem coisas em nossas vidas, guarde isto, tem muita gente que não tem sucesso na vida, ou tem um sucesso provisório e cai. É muito comum você ver pessoas que foram bem quando jovem, depois ficaram mais velhos e caíram. A empresa dele. Tem um caso especificamente que eu conheci e acompanhei. Eu vou até contar esse caso aqui. Eu conheço ele, conheço os filhos, conheço todo mundo da família, não vou citar nome. Mas esse homem, ele foi pioneiro aqui em Brasília. E ele veio para Brasília como mecânico, cresceu, montou empresa, a empresa cresceu, e foi muito bem. E aí, ele foi ficando mais velho, e a empresa precisava reciclar. Precisava informatizar, tudo informatizado, estoque, e clientes, essas coisas tudo que a gente tem hoje em dia. Precisava também terceirizar algumas coisas, que é uma coisa moderna, precisava ter envolvimento com companhia de seguro, enfim, essas coisas, é o que a gente chama de network. Uma empresa para crescer, ela precisa manter esse network. E aquele empresário de sucesso, destaco aqui, empresário de sucesso, volta a falar, uma pessoa que era um mecânico de carro, e ele prosperou, montou uma empresa imensa, grande, uma das maiores empresas nesse ramo em Brasília. Só que ele esqueceu que o mundo gira e moderniza, e as pessoas que não entram nessa modernização, as pessoas que não procuram o novo, eu falei para minha mulher, a única pessoa que não pode procurar o novo é você, querida, que agora eu sou idoso. Mas se você não procurar o novo, você tem grande possibilidade de fracasso na sua vida. E o filho daquele empresário, aqui eu estou referindo, não vou falar o nome da empresa nem nada, são pessoas amigas que eu gosto. O filho falou, pai, a gente precisa modernizar nisso. Você não sabe de nada. Eu cheguei onde eu cheguei da minha forma de trabalhar. Não foi pela sua forma. Eu ganhei dinheiro da minha forma que eu sei trabalhar. Enfim, só que ele esqueceu que o mundo mudou. E a consequência, a empresa quebrou, caiu, perdeu praticamente tudo que tinha. Não perdeu por desonestidade, não perdeu por preguiça, não perdeu por outra coisa que não seja, ele esqueceu e parou no tempo e não procurou o novo. Qualquer pessoa em qualquer área precisa ser assim. Eu me aposentei, sabe, mandaram a minuta da minha publicação da aposentadoria, fiquei muito feliz, vou aposentar com salário integral, ainda com a função, vou ganhar mais que se eu estivesse trabalhando, é uma maravilha, glória a Deus. E eu estava contando, quando eu comecei a trabalhar, há 37 anos, lá em outro lugar, meu primeiro emprego foi num hotel aqui em Brasília, depois eu fui para o tribunal, e eu trabalhava datilografando, só que os votos dos embargadores tinham 7 vias datilografadas, esquece, não existia negócio de computador não, queridos. E era 7 vias, e para dar 7 vias, punha como um papelzinho de seda, a gente abria, punha em carbono, os mais jovens sabem nem o que é isso, depois vai procurar no Google, a gente punha a folha de carbono em cada um, 7 vias, e datilografando, e era muita coisa. Agora depois tinha que conferir, porque aquele era um voto do desembargador que ia para um processo. Quando a gente ia conferir a folha, faltava uma palavra, sem engolir uma palavra na hora de digitar. Digitar não, datilografar. Digitar é coisa moderna. Datilografar, sem engolir a palavra. Aí eu tentava pegar uma borracha, olha, uma operação cirúrgica, apagando devagarzinho para ver se eu precisava, nas 7 vias de seda, quando eu via, rasgava uma. Aí tinha que datilografar a folha inteira, porque pulei uma palavra, nem uma palavra não, uma letra às vezes. Uma letra, nem palavra não era. E era tão difícil. Hoje em dia, irmãos, digita, volta, arruma tudo, você põe a frase, tira lá, e mais, eu sou meio retrógrado um pouco. Eu fico digitando no meu computador lá em casa, no meu iPad. Hoje eu descobri, irmãos, olha que maravilha. Eu sei que vocês vão falar aqui, pastor velho, sou mesmo, sou idoso, e me respeita, por favor. Mas hoje eu descobri que eu não preciso digitar mais, eu falo, meu computador me obedece. Eu fui falando, os animais do campo me honrarão, vírgula, os chacais, ponto e vírgula. E ele obedece. Nunca mais na minha vida vou digitar, acabou. Eu estou escrevendo um livro, estou com 70 páginas, fiquei com preguiça de ficar digitando. Acabou, agora vou digitar o livro dirigindo o carro. Glória a Deus, querido. Então, o mundo é maravilhoso. E ai da pessoa que ficar para trás, você não tem direito de dizer que você é velho e deixar que as coisas aconteçam.
Eu estou falando isso aqui no aspecto natural, no aspecto de você precisa na educação do seu filho, na sua profissão, em qualquer ramo, não importa o seu ramo, qualquer ramo de trabalho, até museu que trabalha com velho, precisa modernizar. Você sabe disso. O museu trabalha com coisas velhas, mas o museu, ele precisa modernizar. A forma de apresentar, a forma de catalogar, etc, etc. Né? Antigamente catalogava fichinha escrita, hoje é tudo computadorizado. Né? Graças a Deus por isso. Então, queridos, nós precisamos entender isso. E quando a gente transfere isso para o mundo espiritual, já fala, não, pastor, aí não. Porque a Bíblia é antiga. A Bíblia foi escrita por 40 autores, né? São 66 livros, lá 27 no Novo, 39 no Velho, e olha quantos mil anos, sabe, aquele texto, é verdade, queridos. Só que a Bíblia, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele se moderniza. Em 1976, eu tive uma experiência com Cristo, por um trabalho que varria o Brasil, que era muito bonito. Naquela época não tinha rádio evangélica, não tinha música, não tinha nada disso. E um trabalho chamado MPC, que era Mocidade para Cristo. E aquele trabalho fazia um trabalho nas faculdades, nas universidades e tal. E eu tive uma experiência com Cristo naquele trabalho. E a MPC tinha uma frase, que eu achava maravilhosa a frase deles, que dizia assim: ao compasso do tempo, mas ancorado na rocha. A rocha, evidentemente, está referindo a Cristo, ou seja, os nossos valores não vão perder. Agora, o compasso do tempo, a gente precisa acompanhar o passo. E um tempo desse, um ano atrás, eu fui na MPC aqui em Brasília, estava fazendo não sei quantos anos, e me convidaram, eu fui lá. E me deu a tristeza por algumas coisas. A MPC, que era tão grande na década de 70, quando nem existia, as igrejas eram muito fracas naquela época. Aí, era muito grande. Eu fui lá, um pinguim de gente, uma reunião vazia, e uma reunião no mesmo nível da década de 70, se não fosse pior. E um trabalho muito fraco. O Jesus ficou fraco? Não. O Deus ficou fraco? Não. Mas eles esqueceram o lema que eles tinham. Ao compasso do tempo, rumo ao novo, mas ancorado na rocha. Meus avós vieram para o Brasil em 1914 da Inglaterra. E eu depois tive uma experiência, eu fui da época que era uma igreja de barraco de madeira aqui no Bandeirante, na década de 70. E a gente, muitas igrejas até hoje estão assim, a gente senta em bancos do século 17, cantamos músicas do século 16, instrumentos, um piano, eu tenho um piano na minha casa que tem 110 anos, a gente toca instrumentos do século 18 ou 19, não importa, e queremos que os jovens venham para a igreja. Aí falam, os jovens estão perdidos. Não, queridos, nós esquecemos que o nosso Deus tem valores, mas Ele precisa que nós possamos aplicar uma linguagem que as pessoas possam entender. É por isso e por outras coisas, queridos, que a nossa igreja, nós procuramos ter o máximo que tem é um pastor velho, mas o resto a gente precisa modernizar. Né? E ontem eu estava pregando uma reunião de casais, no hotel aqui, e eu falei, gente, às vezes eu vou contar a mesma história 2 vezes. E ninguém fale nada, porque idoso você tem que ter respeito por ele. O meu pai tem quase 90 anos, ele mora em Anápolis. Ele vem de Anápolis, chega e conta uma história para mim. No outro dia ele vem e conta a mesma história para mim. Quando não 2 vezes, a mesma história 2 vezes num dia só. E sabe que como filho eu faço? Ouço de novo e rio. Se for piada, eu dou risada, a mesma piada, que eu já sei o final dela. Eu mostro interesse porque meu pai, ele precisa de uma atenção. Então, ele não faz aqui de propósito, é porque ele esquece que ele já contou aquela história. Então, queridos, idoso ele precisa ser cuidado. E eu nunca tive tanto valorizando tanto idoso quanto ultimamente, nessa última semana. Vou mandar pintar faixas de idoso na porta da igreja. Porque, irmãos, a gente precisa valorizar o idoso. E eu vi como é importante. Essa semana eu fui tirar sangue, né? Fazendo um exame lá de missionário. E eu cheguei lá no SEIB e tinha umas 70 pessoas. Sei lá, não sei, contei não. Uma sala, 70% da sala cheia lá, não sei quantas pessoas. E eu cheguei, irmãos, pela primeira vez. Sabe a noiva entrando na igreja? Pompa. E eu fui andando para aquele negócio de bater o dedinho lá para falar mega senha. E eu procurei idoso, não tinha a palavra idoso, mas tinha preferencial. E eu cliquei. Peguei a senha, queridos, e procurei o primeiro banco lá na frente, que era reservado a idoso. Sentei, irmãos. Só que eu acabei de sentar, me chamaram. E eu peguei minha senha, olhei para trás, todo mundo esperando. Falei, com licença, pessoal. Foi uma maravilha, queridos. Então,
É tão bom quando a gente aproveita as coisas boas que nós temos em cada fase da nossa vida. Mas nunca podemos esquecer que nossa vida, nós precisamos ir rumo ao novo. Por isso que a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, até ficar de noite, não, até ser dia perfeito. É assim a nossa vida. E esse é o tema da ministração nessa noite. Pode colocar lá quem está, por gentileza. Rumo ao novo de Deus. Um dia vai aparecer, glória a Deus, está lá. Rumo ao novo de Deus. Lembre-se, o nosso Deus não é enferrujado, o nosso Deus não cheira mofo, o nosso Deus é um Deus moderno. É por isso que em toda a Bíblia existem coisas que Deus falou, faça isso hoje. Lá na frente Deus fala assim, não faça mais isso. Deus mudou? Sim. O povo estava andando pelo deserto, Deus falou, não faça templo. Vocês vão morar em tabernáculos, feitos de couro, de tecido. Lá na frente Deus fala, agora faça templo. Porque o nosso Deus é um Deus dinâmico, queridos. E nesse tempo, amados, nós precisamos entender que Deus tem prazer em falar com você. E a linguagem dele é moderna. É por isso que uma pessoa um dia escreveu um livro chamado Ei Deus. E ela falou que ela não sabia orar. Ela viu os pastores, glorioso e eterno Deus. Auspicioso, me chama a palavra? Eu sei falar, nem falando. E tal, e aquela mulher não sabia nada disso. Ela falou assim, ei Deus. E é dessa forma que Deus se revelou a ela. Então, queridos, eu quero ler um texto com vocês. O nosso tema dessa ministração é rumo ao novo de Deus. Vamos ler Isaías 43, que é um livro profético, que aponta para o futuro. Versículo 18 ao versículo 21. Olha o que o Senhor está falando através da sua palavra. A mesma versão aqui, essa versão é NVI, tá? É a nova versão internacional. Olha o que está dizendo lá atrás de mim. Deus dizendo, abra aspas, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, ó Deus falando, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a conhecem? Até no deserto vão abrir um caminho. E riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão. Os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Olha a primeira frase lá, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Olha que coisa interessante, Deus está falando, até no meio do deserto, eu vou dar água, eu vou dar o sustento. Deserto, nós estamos cansados de saber que na Bíblia, ele se refere ao ardor da vida, às dificuldades, às lutas. Seja desemprego, seja problema familiar, seja problema conjugal, seja problema na saúde. As pessoas passam, todos nós passamos por deserto na vida. Não creio, inclusive nessa coisa eu coloco Jesus aí, o próprio Filho de Deus. Não creio que exista uma só pessoa na face da terra que viveu antes de nós, que vive como nosso contemporâneo, ou que viverá no futuro, que não vai ter problema, que não passou por um deserto. Não existe, queridos, isso. Que eu saiba, não existe. Não importa se a pessoa é rica ou não, não importa se ela nasceu nos Estados Unidos ou em Anápolis. Essa pessoa, certamente, ela passou e vai passar problemas. Deus não nos colocou numa bolha. Mas o que ele está falando nessa palavra é que isso chama-se deserto. As lutas, as dificuldades vêm sobre nós e nós passamos deserto. Mas o mais lindo é que ele está falando o seguinte, no deserto, na dificuldade, na luta que você vai passar, e eu sei disso, eu vou colocar água para você beber. Isso nos fala que o Senhor nos ameniza, o Senhor traz, naquele sol causticante sobre as nossas vidas, Ele coloca uma nuvem para nos refrescar. E é isso que Ele está dizendo. Agora Ele está dizendo, gente, para isso, pare de viver no passado. E veja bem, quando a gente olha no passado, a gente fica tão encantado. No passado bíblico, por exemplo, nós estamos falando do novo de Deus. Que maravilha, o Senhor abriu o mar vermelho, para que o povo pudesse passar, e os inimigos serem destruídos naquelas águas. Que coisa maravilhosa, que milagre maravilhoso, é bom mesmo. Mas Deus está falando, não existe, para de existir, para de ficar pensando só naquilo. Foi bom, mas passou. Mas lá depois de passar o mar, o povo está no deserto, e aí uma rocha, bateu uma varinha na rocha, e brotou água, e o povo saciou sua sede. E aquilo foi lindo e maravilhoso, foi mesmo. Mas para de pensar, já passou.
Mas lá na frente o povo enjoou de tanto comer maná, e nós queremos agora carne. Uma nuvem a sua vontade de comer carne. Que maravilha, mas já passou. O que eu quero que vocês entendam que Deus está falando, e interessante que a Anne, pastora Anne, ela pregou no culto das 6 horas da tarde, e ela está falando exatamente, Anne, resume aqui, vem cá, numa frase que você falou do novo lá. Eu falei, Anne, interessante, eu preparei, nós não conversamos nada, e eu preparei uma palavra no culto das 20 horas, ela falou nas 18, e é exatamente em cima desse novo, só numa frase, querida, não prega no meu lugar não. Oh. Eu falei sobre que Deus está ansioso em fazer de novo. E fazer de novo não quer dizer fazer as mesmas coisas do passado, mas trazer um mover que vai agitar a terra, a nossa sociedade, a nossa igreja. Que devemos esquecer? O que passou que nós devemos esquecer? Então, primeira coisa que nós devemos esquecer, esqueça tudo aquilo que te faz mal. Um dia eu conversava com uma viúva aqui da igreja, ela o marido havia perdido o marido, claro, você é viúva, perdeu o marido. E aí ela falou, pastor, já faz, eu não lembro que ela falou, 3 anos, 4 anos que o marido dela tinha morrido. Ela falou assim, eu não consigo esquecer meu marido. Até hoje ele está aqui no meu coração, até hoje tem boas lembranças, eu não consigo esquecer dele. Eu falei, querida, e nem é para esquecer. Nem é para esquecer. Tem coisas que não são para esquecer. Por que vai esquecer do seu marido? Viveu quantos anos com você, cuidou bem de você, da sua família, deixou netos. Para que vai esquecer? A gente tem que esquecer aquilo que nos faz mal. Nós temos que esquecer coisas que nós não conseguimos romper a nossa vida, porque estamos ligados lá atrás. É isso que precisamos esquecer. Nós temos que esquecer aquelas pessoas que nos magoaram. Eu estou saindo do tribunal, já cansei de falar sobre isso aqui, mas eu fui lá na minha presidente, falei com ela, e o ex-presidente, são muito meus amigos, e fui lá na sala dela, ela gravou um vídeo comigo, agradecendo e tal. E eu falei para ela, doutora, eu não tenho muito medo de ser pretensioso, vaidade, qualquer coisa, mas eu fiquei pensando hoje, meu último dia aqui de trabalho, eu fiquei pensando, tem alguém nesses 36 anos aqui no tribunal que eu fiquei chateado com ele, que eu ou magoei, ou eu fui magoado por ele. E eu falei para ela, eu não sou santo não, mas eu não consegui lembrar de uma só pessoa. Porque se eu lembrasse, eu queria ir lá naquela pessoa e falar assim, olha, quer dizer que eu te perdoo, está perdoado em nome de Jesus, vamos bola para frente. Por quê? Eu não posso ficar remoendo coisas que não vão me trazer benefício. Existem pessoas que nos magoaram, e muitas mágoas são profundas que a gente tem vontade de matar aquela pessoa que te magoou. Pessoas foram abusadas moralmente, sexualmente, pessoas que deram um prejuízo financeiro, tantas pessoas que a gente não gosta de lembrar daquela pessoa. Meu querido, o que Deus está falando, fala assim, olha, não tem condições de a gente viver o novo sem antes tirar o velho. Tira o velho, tira as coisas velhas da sua vida para que Deus possa colocar o novo. É como uma garagem num carro. Você está querendo ganhar um carro novo, vai ter um carro velho ocupando aquela garagem. Tira aquela porcaria porque Deus vai te dar um novo. É como eu contei, eu acho que já contei aqui. Se eu já contei, não tem importância, eu sou idoso, posso contar quantas vezes quiser. Um irmão que nossa igreja, me lembro muito bem, a nossa igreja lá embaixo ainda, ele tinha um Passat velho. Tudo bem que Passat hoje nem existe quase, mas naquela época, eu estou falando de 20 anos atrás. Tal. E ele tinha um Passat velho. E um dia, queridos, era que Passat, você batia a porta fechada de cá, do outro lado abria. E um dia estava num culto como esse na porta, e um ladrão roubou o Passat dele. Assim, eu não entendo o gosto de ladrão, porque tanto carro bom para roubar um Passat velho, não sei. É endemoniado aquele ladrão, só pode ser. Não entende o que Deus tem para a vida dele. E aí, queridos, ele ficou arrasado. Ele ficou arrasado porque ele estava num culto. Estava aqui na igreja. Enquanto estava aqui, um ladrão roubou um Passat dele. Era velho, mas é que ele tinha. E eu falei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu também, vamos orar, esse carro vai aparecer. Vamos buscar Deus aqui. Eu sei que você é um cara fiel. E eu orei com ele. O que eu podia fazer é orar. E ele fez a ocorrência na delegacia. Irmãos, existem muitas orações que Deus já me respondeu. Aliás, todas eu acho que Deus me responde. Às vezes ele diz não, e a gente acha que não respondeu, mas ele disse, respondeu. E aquele carro não apareceu. Graças a Deus.
E pouco tempo depois, eu não me lembro a data exata, mas eu vou jogar aqui uns 2 meses aproximadamente depois, Deus deu um negócio para ele ganhou um carro 0 quilômetro. Era um carro simples, era um carro muito bonito. E ele ficou todo feliz em mostrar o carro, eu fiquei muito feliz com ele, porque tinha um Passat velho e agora estava um carro novo. E ele ficou feliz e tal, e eu falei, Deus, muito obrigado. O Senhor teve de arrancar aquela porcaria velha para dar um novo para ele. Mas passado algum tempo, um dia a gente estava num momento assim, de batendo papo, ele falou, pastor, eu estou com um carro novo, graças a Deus, mas eu não consigo entender por que Deus permitiu tirar aquele carro velho de mim. Na hora, irmãos, aquele sentimento que vem do seu coração é, Deus, se Ele quer isso, manda o ladrão roubar esse velho, esse novo, e apareça o velho, em nome de Jesus. Porque Deus está dando um novo e o cara está pensando no velho ainda. Sabe, tem algumas coisas que Deus quer nos abençoar e a gente não quer o novo, porque a gente fica resistindo em persistir nas coisas antigas. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém fica feliz em ter um prejuízo, ninguém fica feliz em ser traído por qualquer pessoa, mas deixa eu te falar uma coisa, enquanto você não entender que Deus quer te levar para o novo, quando você entender, você vai abandonar essas coisas velhas, for ruim, mas entenda que Deus tem muito mais para te dar do que o diabo para te tirar, amém? Quando nós estamos em Deus, a nossa vida é assim, queridos, é para frente, é rumo ao novo de Deus. Então a gente precisa conseguir tirar essas coisas, é aquilo que eu já falei muito tempo atrás. Eu estava pregando esses dias lá onde que eu fui pregar, meu Deus, nem lembro a cidade agora, eu estava pregando, e eu estava num congresso lá, eu estava falando exatamente sobre isso, irmãos, como é difícil, algumas coisas são tão simples. Tem gente que consegue decorar as formas de química, de matemática, de física, mais difícil, mas as coisas mais simples eu não consigo entender. Uma frase que poucas pessoas conseguem entender. O que passou, passou. Tem gente que não entende isso. É muito profunda para algumas pessoas. O que passou, passou. É isso que a gente precisa entender. Passou, então passou. Pessoas que tiveram crise no casamento, a gente trabalha muito em família. Ah, mas meu marido, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, babá, ele te traiu, tudo bem. Tudo bem, não, aconteceu. Mas você perdoou. Então o que passou, passou, sua vida para frente. A glória da segunda casa, mediante a Bíblia, é maior do que a primeira. Ou seja, o que Deus tem para frente é muito maior do que você passou para trás, querido. Guarde isso no seu coração. Pare de ficar reclamando. Pare de andar para trás. O rumo de Deus é para o novo. Deus tem coisas novas em 2019 para você e a sua casa. Se você crê, diga amém, bata a palma, subir, faça qualquer coisa que você quiser. Larga os prejuízos para trás, larga as ofensas, larga os prejuízos. Então, o que a gente precisa largar para trás? Primeira coisa, coisa nos faz mal. Segundo, experiências passadas. Meus queridos, o Senhor nos fala, esqueçam isso, eu não apenas abro as águas, eu posso mais, eu crio as águas também. Nós precisamos entender, queridos, que as experiências passadas foram boas enquanto durou. Mas água parada, ela cria lodo. Água parada, ela perde a qualidade. Nós precisamos deixar jorrar. Deus quer fazer coisas muito maiores em nossas vidas. Queridos, lembre-se de uma coisa. Deus te abençoou, você tem uma experiência maravilhosa. Ah, aquela época, Deus falou, não falou. Glória a Deus, que bom. As experiências não são para jogar fora. As experiências ruins e boas é que fazem a nossa vida. Hoje, todos nós, o que nós somos, é fruto das nossas experiências. E as nossas experiências são as pessoas que passaram por nós, que fizeram bem ou mal, os livros que nós leram, e as experiências que nós temos no dia a dia, é isso que nós somos hoje. Tem gente que é aquela pessoa complicada, difícil, aí você vai entender, vai ver o resultado. Eu conheci agora recentemente lá, vizinho da chácara, da igreja, eu estou trabalhando esses dias lá, preparando para o carnaval, fazendo umas coisas bem legais lá. Eu conheci um vizinho, e esse vizinho, ele deve ter uns 30, eu acho que deve ter uns 38 anos, 35 anos, por aí. Calculo isso. Mas o cara tão pegajoso, ele pegou meu celular, meu WhatsApp, ele manda mensagem o tempo todo. Você está vindo para cá? Estou. Está vindo mais alguém com você? O que interessa isso para ele? Que hora que você chega? Eu não fiz compromisso com ele. Eu posso ir aí? Vem aqui em casa. Cara, o cara tão pegajoso, eu falei, meu Deus do céu, me livre desse tipo de gente. Eu não aguento gente pegajosa. Aí, eu conversando com ele, quando era criança, ele perdeu o pai.
foi criado só com a mãe, com os irmãos, e ele nunca teve um pai para brincar com ele, para instruir. Ele viu essa barba branca e falou, para agora tem um pai. Mas no dia que ele me contou a história, que ele foi criado sem pai, o pai fez falta, eu não tenho foto dele quando era criança, porque isso não era prioridade, máquina fotográfica na sua casa. Naquela época era máquina fotográfica que chamava, viu? Não estou errado não. Não era celular que você tem. Então ele disse que não tem recordação. Aí eu comecei a entender por que ele ficava tão atrás de mim. Ele estava espelhando, inspirando numa falha, numa falta que houve na vida dele de um pai, e ele percebeu, talvez, que eu pudesse ser esse pai dele, e pronto, e o cara fica no meu pé. Aí eu comecei a ter mais misericórdia. Uma coisa que Deus dá no meu coração, misericórdia, mas também entender que eu não sou o pai. Então, Deus vai suprir a necessidade dele, mas de outra forma. Mas se eu puder ajudá-lo, claro, sempre vou ajudar, porque essa é a vontade das nossas vidas. Então, queridos, lembre-se de uma coisa, esqueçam aquilo que te fez machucar, lembre-se que tem algo novo para a sua vida. Deus sempre tem coisas novas em nossas vidas. Eu me lembro, uma vez eu conversando com um dos meus genros, e o pai dele abandonou a família e tal, construiu uma outra família, e aquilo machucou o coração dele. É claro que todo filho fica machucado quando isso acontece. E ele tinha mágoas, e eu conversei muito com ele, falei assim, olha, você precisa perdoar seu pai. Ah, mas ele fez isso, aquilo outro. Eu falei, tá, mas você também é pai agora. E um dia seu filho vai perguntar, pai, como é que era o seu relacionamento com seu pai? O que você vai dizer? Não é porque seu pai errou que você vai errar também. Eu até vejo muitos casamentos sendo desfeitos, mas família não se desfaz. Pai é para sempre, mãe é para sempre, filho é para sempre. Nós não podemos desfazer famílias. Não deveríamos desfazer nem casamento, mas família nunca. Eu falando com aquilo, ele me abraçou, me deu um beijo e falou assim, obrigado. Aquela semana ele conversou com o pai dele foi na casa dele. 10 dias depois o pai dele morreu de infarto. Nós muitas vezes ficamos presos ao passado, quando Deus tem um novo para nossas vidas. Meu querido, igreja não é lugar de sentir cheiro de mofo. Igreja não é lugar de falar de coisas velhas, mas é um lugar que Deus está falando, esqueça o passado, olhe para frente. Eu te fiz para andar, eu te fiz para caminhar, eu te fiz para alcançar novos níveis na sua fé e na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, você que está aqui hoje. Guarde isso e escreva. 2019, esse ano que nós já estamos, será um novo ano de novos patamares que você vai alcançar em nome de Jesus. Novos patamares, em todas as áreas da sua vida. Então lembre-se então, Deus tem um novo para você. Temos que andar para frente, rumo ao novo de Deus. Deixa eu contar 2 histórias que aconteceram comigo. Uma, não sei se nem a Ana vai saber lembrar disso. Isso aqui, irmãos, esse tal de celular, é uma coisa boa demais, mas isso dá um problema para a gente. Por quê? Eu quero ir em tal lugar hoje, Waze, Google Maps, e tudo você tem aqui. Banco, quando tem um banco perto aqui, você aperta, qual banco tal, tudo, comida, tudo. Até a vida da gente, esse trem expõe. Tudo você tem aqui. Qualquer coisa que você não souber, inglês, põe aqui, você traduz. Tudo você precisa estar aqui. Na minha época, tudo você precisava, você tinha que comprar uma Barça. Enciclopédia Barça. Aí você tem quase tudo. Hoje você tem um celular, você tem tudo. E aí, com isso a gente acaba, pela tecnologia que nós temos, a gente acaba dependendo menos de Deus, porque eu tenho um bom plano de saúde, então para que eu vou depender de Deus? Eu tenho um bom conhecimento, para que eu vou depender de Deus? Isso acontece, é um risco que nós corremos. E eu me lembro, há muitos anos atrás, não tinha celular, não tinha essas coisas todas, e eu fui convidado para pregar numa igreja na cidade ocidental. E era sábado, eu saí correndo e pus um papelzinho do endereço. Naquela época a gente escrevia endereço no papel, viu gente? Não tem negócio de celular não. Eu escrevi o nome lá, não conhecia a igreja, anotei no papel. Imagina o endereço de uma cidade ocidental, que eu não sei nem como é que funciona o endereço lá. Eu escrevi rapidinho lá, e eu perdi o endereço. Não sei onde, o papelzinho sumiu. E eu liguei para o escritório, para a minha secretária, que era Neide na época, e tentei falar com ela, não consegui falar com ela. Falei, meu Deus, o que eu faço? Já era quase 7 horas da noite, né?
eu ia pregar lá 8 horas, um culto lá, eu falei, meu Deus, eu atendi. Mas vou para onde? Falei com minha mulher, vou para onde? Aí, sabe aquela angústia no coração? Eu vou para a cidade ocidental, chega lá, eu me viro. Não sei o nome da igreja, nem o nome do pastor, nem endereço, mas eu vou. Imagina, e não tem celular, não existia isso. E aí, queridos, quando eu saí aqui de casa, eu lembro certinho, eu tinha uma Paraty naquela época. Peguei essa avenida aqui e comecei a orar, fui orando ao Senhor. Eu fui lembrando muito de um pastor aqui de Brasília, um saudoso pastor Vilarino, da Igreja Batista Central, muito usado por Deus. Ele fazia culto na minha casa aqui na década de 70, aqui no Bandeirante. E o pastor Vilarino todo dia uma experiência nova, mas a experiência dele é aquelas coisas assim, eu coloco entre aspas essa palavra, coisa louca, sabe? De anjo aparecer, demônio aparecer para ele, por que você está lutando contra mim? Sabe aquelas coisas, tinha uma experiência. Ele era um homem totalmente, a vida dele do sobrenatural. A vida dele é sobrenatural. E naquela hora eu estava indo, comecei a lembrar do pastor Vilarino. E eu comecei a orar no meu espírito, falei, Deus, o pastor Vilarino serve o mesmo Deus que eu sirvo. A minha vida, nessa terra, tem o mesmo propósito que a vida do pastor Vilarino. E eu estou indo, meu Deus, não estou indo para boate, para festa, para dar toma, eu estou indo para pregar o evangelho, mas não sei aonde, não sei onde passou, não sei aonde que eu estou indo, Senhor. Então a única coisa que eu posso fazer hoje, Pai, é que alguém diz assim, quem tem boca, vai a Roma. E eu falei assim, agora eu vou aumentar essa frase. Essa frase é minha, criação minha, hein, queridos? Se for escrever lá, escreve autor, pastor Ibe. Eu falei, quem tem a boca, vai a Roma. Quem tem o Espírito Santo vai em qualquer lugar, até na cidade ocidental. E eu fui. E eu falei, Deus, eu queria ver essa experiência assim, anjinho andar no meu para-brisa, usar a rastinho dele. Eu queria coisas sobrenaturais do Senhor. E eu ia orando, estava sozinho, indo para a cidade ocidental, sem saber aonde, nem se chegar lá para a para a esquerda, para a direita, sabia nada. Não tinha nada, nenhuma informação, não tinha um telefone, não tinha nada. Porque eu chegava lá, irmãos, alguém, você conhece onde é a igreja tal? Ou você conhece o fulano? Não sabia nada, nem o nome da igreja. Mas eu estava indo. Quando eu estava chegando ali perto do Catetinho, quem sabe que essa saída aqui para BR-040, Deus começou a falar no meu coração. Eu lembro certinho, passou um Opala. Estou falando de coisas modernas, querido. Passat, Opala, Paraty. E eu estava na Paraty, passou um Opala do meu lado. Um Opala normal, não tinha nada assim de extravagante. Um Opala comum. Deus falou assim, está vendo esse carro do seu lado? Segue ele que eu vou te levar onde você precisa. Aqui no Catetinho, irmãos, eu ia para a cidade ocidental. Eu falei, caraca, velho, será que isso é Deus que está falando comigo? É coisa da minha cabeça. Olha como são as coisas. Eu acabei de falar para Deus que eu queria experiência. Vem agora semana no meu coração e ainda fico duvidando. Aí, irmãos, o que acontece? Eu falei, bom, o que eu vou perder em seguir esse Opala? Tem lugar para ir mesmo? E comecei a seguir o Opala. E foi embora. Só que o cara percebeu que eu estava seguindo ele, ele começou a andar mais rápido. E eu acelerei mais. Naquela época não tinha tanto movimento como tem hoje. Eu falei, Deus, eu estou fora do limite de velocidade, mas se o Senhor mandou seguir, eu estou seguindo. Quando chegou lá perto do Valparaíso, irmãos, eu falei, bom, ele tem a possibilidade dele ir. Ele passou, eu falei, opa, já é um pouquinho acertado, mas ele pode ir para Lusiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Cristalina. E ele passou do Valparaíso, e eu continuando seguindo atrás dele, seguindo. Queridos, lá na frente, meu coração apertado, será que esse cara está indo? Como é que eu sabia que o cara está indo para a cidade ocidental, meu Deus do céu? Depois do Valparaíso, lá, quem conhece aquela região lá, sei lá, uns 5, 6, 7, 8 quilômetros depois, tem uma entradinha. Olha, irmãos, quando deu seta piscando, eu comecei a falar em língua estranha, tão emocionado que eu fiquei. Única pessoa no mundo que vê um carro ligando a seta e fica emocionado fui eu. Porque aquela seta está me dizendo, já estou mais ou menos certo. Pelo menos para a cidade ocidental ele está indo. E ele foi, irmãos, eu olha, virei glorificando a Deus. E ele podia fazer o retorno e voltar, que eu tinha esquecido uma coisa em casa, mas ele entrou para a cidade ocidental, eu fui atrás. Irmão, só da Thalia eu já estava feliz. Eu nunca tinha visto aquele carro na minha vida, não tinha, se tivesse assim, Jesus te ama, mãozinha, glória a Deus, não tinha nada escrito no carro, que pudesse, nada. E ele foi, chegando na cidade ocidental, tem uma baixada assim, acho que é uma represa, alguma coisa, passando, irmãos, quando ele passou, primeira à esquerda deu certo, eu falei, errou, aí não dá, porque a igreja deve ser lá para o centro, que essa beirada aqui, não vai ser, mas eu não tinha outro endereço. Hoje, se eu desistir, eu já sei o resultado. Agora eu quero saber o que acontece se eu continuar. É isso? Essa frase ela falou. Qualquer coisa na sua vida, se você desiste, você já sabe o resultado.
Agora, o mais importante é ir até o final para saber o resultado que a gente pode ter. E eu fui nessa fé. Irmãos, ele começou a contornar a cidade ocidental. Aí meu coração começou a esfriar novamente. Não, está errado. Esse cara não está levando para um brejo qualquer aí. Meu Deus, tem misericórdia. E ele foi. Lá na frente ele deu seta para entrar numa rua. E eu andando atrás desse homem sem saber para onde eu ia, queridos. Só por uma palavra de Deus no meu coração. Quando ele deu seta na rua, entrou, eu entrei. Naquela rua não tinha saída. A terceira ou quarta casa, ele deu entrada porque ele morava ali. E eu parei meu carro. Um desânimo. Olhei, não tinha nem saído da rua. Me deu uma tristeza, queridos. Engatei a ré no meu carro para sair, porque a rua é sem saída. Quando eu a ré, olha assim, igreja não sei das quantas, preletor hoje, pastor Ibe Batista. Eu não acreditei. Naquela hora eu comecei a chorar, falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? Fui para a igreja, eu tinha vontade de voltar para casa, tão feliz que eu estava. Eu não sei o que eu preguei, como é que foi, acho que foi bom. Mas aquilo que eu preguei já não era tão significante quanto aquele Opala que Deus usou para me dirigir. Sabe por quê, queridos? Porque eu ousei. Se eu tivesse um GPS no meu celular, certamente eu teria ligado, mas eu não tinha GPS, eu não tinha endereço. E a única alternativa, ou eu confio em Deus, eu estarei, sei lá onde eu estarei. Outra vez, mais ou menos naquela época, eu comecei, Deus, eu quero experiências novas com o Senhor. Minhas filhas pequenas, as 3, nós fomos na Feira Hippie, ali na torre de televisão. Chama Feira Hippie ainda? Não, né? Tem outra, Feira da Torre, mas antigamente era Feira Hippie que chamava. E aí, era um domingo de manhã, foi eu, minha esposa e minhas 3 filhas. Aí menina em feira, já viu, mulher em feira é uma coisa esquisita. Elas ficam alegres, ficam euforia, falam demais. Qualquer feira é uma coisa assim. O céu feminino será uma grande feira, o masculino será uma feira de carro. E elas ficaram todas felizes lá. E quando eu desci do carro, tranquei meu carro e dei uns 3, 4 passos, me deu um negócio ruim, eu levantei a mão e falei, está repreendido em nome de Jesus. Falei em voz alta. Minha mulher parou, o que foi, bem? Eu falei, não sei. Mas o que você está orando no meio da rua aqui? Eu falei, não sei, senti um negócio ruim, eu senti de repreender esse mal. Tá bom, vamos para lá. Aí andamos nas feirinhas lá, que as coisas, menino vê aquelas bobaginhas, aquelas trem lá, de pregar aqui e tal, aquelas coisas e tal. E eu acho uma chatura, mas acompanho que pai de filha tem que ter paciência mesmo e tal. E andei. Vambora. Aí ficamos lá com o tempo, saindo, e eu e a Alice fomos na frente, as meninas, voltar numa banquinha lá para ver alguma coisa lá. Eu e minha mulher saindo assim da feira, andando um pouquinho mais na frente, quando eu vejo começa tiro, e o povo correndo, aquela confusão, e eu olhei para trás, cadê minhas filhas? As 3 sumiram. E tiro, não sei se houve uma briga lá, os caras começaram a dar tiro no outro. Queridos, a gente que é pai, eu nem pensei se eu poderia levar um tiro ou não, eu queria buscar minhas filhas de qualquer jeito. Saí correndo atrás dela, e não foi tanto tiro, deu uns 3 tiros lá, e deve ter fugido para cada um lado, até hoje não sei quem foi. E procurei minhas filhas, fiquei desesperado, quando eu vi, tem aquelas colunas bem grandes, aquela base da torre de televisão, estavam as 3 lá. Eu falei, vocês estão bem? Então, quem pôs vocês aqui, pai? O moço, a gente estava na banca, agarrou a gente e trouxe a gente para cá, para proteger a gente. Eu falei, nossa, que bom, quem é o moço? Eu vou ali agradecer a ele. Procuraram, não viram moço nenhum. Não tinha mais moço. Possivelmente, foi um anjo do Senhor. Porque eu não podia guardar minhas filhas naquele momento. Mas aquele que guarda, não dorme, protege. Esse é o nosso Deus, queridos. Aí, queridos, a gente fica no velho. Quando Deus falou, olha, eu quero te dar novas experiências. Eu quero revelar coisas que não foram reveladas. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração ou na mente do homem. E é isso que Deus está falando. Gente, esqueça, isso foi bom, foi, mas eu quero trazer coisas novas sobre a sua vida. Irmão, se eu fosse contar a experiência que eu já tive agora, recentemente eu estava no Canadá, nós perdemos, foi um problema num voo lá e tal, e eu e a Alice não sabia o que fazermos, o nosso inglês, assim, é muito bom, só que as pessoas não entendem nada que a gente fala no nosso inglês.
Eu descobri que esses países, o pessoal não fala tão bem inglês assim, não, irmãos. Eu chego nos Estados Unidos, na Inglaterra, Canadá, eu falo inglês, eles não entendem, então eu sou meio fraquinho no inglês deles lá. E aí, queridos, a gente precisava resolver um problema. Aí a Alice falou, bem, vamos orar aqui. Pegamos as mãos e falou, Deus, manda um anjo, Senhor, para nos ajudar. De repente veio a mulher lá, na hora de almoço, saiu. Eu falei assim, Alice, é uma anja. E ela veio, a gente falou, nós estamos com um problema aqui. Eu falei assim, tá, eu estou na hora de almoço, mas parei, vou deixar e volta aqui. Aí ela voltou, tentou conversar com a gente, ela muito ruim o inglês dela, não conseguiu entender o que a gente queria. Aí ela falou no microfone, no aeroporto, alguma pessoa que fala fluentemente inglês e português pode aproximar do portão? Tinha ninguém naquele box. Apareceu um homem, não, eu moro aqui, qual é o problema? Aí ela resolveu, irmãos, com 10, 15 minutos ela estava resolvida, a gente estava no avião embarcando. Você fala, pastor, mas isso é normal? Não é normal, queridos. Nós precisamos vir no novo de Deus. O velho é você ficar naquelas velhas coisas, aquele que habita no esconderijo da Altíssimo, rezando. Deus tem coisas novas para você. Fala a pessoa que está perto de você, Deus tem coisas novas para te revelar. Irmão, está tão bom pregar, mas eu tenho de parar. Lá, tem uma estratégia. Eu vou falar mais rápido aqui. Então, queridos, temos que andar para frente rumo ao novo de Deus. Fala, o novo de Deus. Amém? Porque fornecerei água no deserto e riachos no ermos para dar de beber ao meu povo, diz o Senhor. Terceira coisa e última que eu vou falar e vou parar. Para nós termos o novo, nós precisamos formar uma nova genética. Ih, pastor, viajei mesmo. Vocês sabem, eu como um bom goiano, eu gosto muito de inspirar nas coisas da roça. Eu sempre gostei de bicho, eu tenho umas vacas, eu tenho cavalo, eu tenho as coisas, sempre gostei e gosto. Cachorro, galinha, tudo. Só não gosto de burro. E quando eu tinha um cachorro, eu tenho vários lá de raça, tem galinha, quando você tenta cruzar uma raça com outra, você quer uma genética melhor. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui para vocês. Quem tem uma vaca holandesa é muito boa de leite, mas ela é muito sensível, dá muita doença, carrapato, sujeita a berna, essas coisas. Você pega um gado gir, ele é muito resistente, mas não é tão bom de leite. Quando você faz o cruzamento, você tem um girolando, né? Aí vem 3/8, 5/8, 3/4 tal, e aí você vai ter uma qualidade melhor e vai ter um leite melhor. Bom, pastor, entrou no grupo, eu vou pôr uma marcha picada, a marcha batida. Aí você vai, porque é o tipo de andamento que você quer. Você cruza aquela raça para ter uma genética melhor. Entenderam até aí? Agora eu vou comparar você com isso. O que eu entendo aqui? Veja bem que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9 a 10, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha o que Deus está falando. Eu formei um povo, uma nova genética. A palavra genética não está na Bíblia não, eu estou inventando. Ou seja, vocês nem eram gente, nem eram povo, eu formei vocês para um propósito, queridos. Eu já falei, um cavalo, o cara cria um cavalo por causa do andamento, a vaca por causa do leite, ou se for gado de corte, o cara vai criar um gado, hoje tem a mistura industrial, o cara vai criar um gado de corte, ou se for o cachorro, o que você quer, o cachorro é para guarda, o que é, enfim, caça, você vai preparar aquilo para um propósito. E dentro dessa visão, para você entender uma coisa, por exemplo, deixa eu falar uma coisa aqui para você, mais uma coisa. Você pega uma vaca Nelore, que é vaca de corte, você vê uma vaca Nelore lá, você vai num leilãozinho desse ponta de rua aí, vai comprar lá por R$1.500, R$2.000. Uma vaquinha. Aí você pega, vê na televisão um leilão, uma vaca, comprou por R$80 mil. Como assim se uma vaca no leilão é 2 mil e aqui está 80? Qual a diferença se as duas são Nelore? Genética. Porque quem está pagando 80 está pagando pela genética. E aí onde eu quero mostrar uma coisa para vocês tremenda sobre o novo, queridos. Deixa eu explicar uma coisa. Quando Deus não quer que você separe, quando Deus quer que a sua família seja harmônica, quando Deus quer que você, marido e mulher, vivam bem, é para que seus filhos tenham uma genética diferenciada. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja,
Deus não está falando da cor da sua pele, a sua altura, se você é alto ou baixo, se você é gordo ou magro, se seu cabelo é assim ou assado. Deus está falando que existe um gene, um DNA que Deus fez em você, por ser propriedade, e a sua genética, ela é muito preciosa na face dessa terra. Jesus deu o maior preço, que foi sua própria vida por você, para que você possa andar, como Paulo disse, esquecendo as coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. É isso que Deus quer de você. Preste atenção, por favor. Tem coisas que a gente não pode ser soberbo, mas tem coisas que a gente também não pode abrir mão. Eu quero dizer para você que os seus filhos, os seus netos, a sua casa não é leilão de ponta de rua. Você é formado para a glória de Deus, e sendo para a glória de Deus, você tem alto valor nessa terra, os seus filhos têm alto valor nessa terra. Você não é qualquer um, você tem o DNA de Deus, e como o DNA de Deus, Deus te colocou aqui para dar certo em nome de Jesus. Eu não criei meus filhos para as drogas. Eu não fiz um casamento para me ficar brigando com a minha esposa. Só ela que briga comigo. A minha família, eu estou falando a minha, você fala da sua. A minha família nasceu para dar certo. Minhas filhas, desde que nasceram, eu falei assim, a genética, volta a falar, a genética não está falando de cor de pele, de cabelo, estou falando a genética do céu. A genética da cruz do Calvário, essa genética que eu estou falando. Essa genética foi entrada na minha casa, na minha família. A Bíblia diz que o Senhor nos transportou, nos desarraigou, ou seja, arrancou com a raiz do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, eu não sou aquele pé duro mais, eu sou com a genética celestial, e essa genética celestial, ela foi feita para dar certo. A sua vida, a sua família vai ser assim, os seus filhos serão organizados, abençoados, se tiver algum trauma, Deus vai curar, porque a sua família nasceu para dar certo, os seus filhos não foram para as drogas, não vão, se foram, eles vão voltar, a glória de Deus há de brilhar sobre a sua casa. Nós estamos falando de um povo que Deus está levantando nessa terra, um povo diferenciado, um povo que valoriza algumas coisas que Deus falou, que Deus ministrou na sua casa, um povo que olha o novo de Deus e sabe que esse novo de Deus está surgindo sobre nossas vidas, um povo que não desanima, um povo que crê, um povo que vive o milagre de Deus, para a glória do nome dEle. Se você puder me ajudar hoje, fala para a pessoa que está perto de você, ele não vai ficar ofendido não, porque já entendeu. Fala, a sua genética é a genética do céu, pode falar. Você tem a genética do céu, meu filho. E isso, queridos, é muito mais do que frequentar a igreja. Isso é muito mais de você cantar e ficar louvando a noite toda. Isso nos fala sobre a experiência de estar plantado com raiz no novo reino, vivendo uma nova vida para a glória de Deus. Por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios 5,17, se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Tem coisas que devem ficar para trás. Quem está em Cristo, as coisas antigas passaram. Passou o velho homem, passou o pecado, passou as desilusões, passou tudo. Nós temos uma vida para frente em nome de Jesus, amém, queridos? Esse é o desafio do Senhor. Eu quero profetizar todos os dias, nessa igreja, na sua casa, na sua família, na vida dos meus filhos, meus netos, minhas filhas, meus genros, elas têm a genética do céu, e por causa da genética do céu, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo separados para a glória de Deus. Se você crê nisso, diga amém por isso, queridos. A Bíblia nos chama de filhos, em Cristo nós somos abençoados para a glória de Deus. Então, lembre-se, submeta a sua carne a Cristo, submeta a sua vontade a Cristo, para que Deus possa fazer o novo. Nessa noite, eu sei que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, mas lembre-se, não permita que o passado, que as coisas velhas venham te amarrar, te segurar no passado. Não permita que essas coisas aconteçam com você. Lembre-se hoje, nós estamos em rumo ao novo, em nome de Jesus, amém? Estamos querendo viver o novo, irmãos. Só para terminar aqui, pode tocar, gente. Eu só vou te falar, eu estou conversando com um amigo meu, tem a mesma idade, e ele está aposentando também como eu,
E ele falou assim, eu já estou com tempo, mas eu não tenho coragem. Eu falei, por que você não tem coragem? Não estou preparado psicologicamente. Mas o que é preparado psicologicamente? Sei lá, tem medo de ficar assim, assado. Bom, é a opinião dele, sobre ele. Irmãos, não tem medo de nada dessas coisas. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo o novo de Deus. A minha vida agora de aposentado, de idoso, nossa, sou o idoso mais feliz dessa terra. Porque eu sei que em cada etapa Deus tem um novo para a minha vida. Minha mulher está morrendo de inveja. Ela quer ir em qualquer lugar comigo, ela só quer que eu vou, porque eu tenho vaga de estacionamento de idoso, ela não tem. Aí, ó, tá vendo? Tudo Deus tem o melhor para nossas vidas. O novo sempre é bom. Não importa se esse novo é 60, 50, 80. O novo sempre é bom de Deus. Mas não fique parado. Saiba que Deus tem algo grandioso fazendo na sua vida. Saiba que como aquela mulher, lá de 2 Reis, Eliseu perguntou, o que você tem? Um pouquinho de óleo, de azeite. É esse pouquinho que eu vou fazer a obra. E aquele pouquinho de azeite transformou na indústria de azeite. Se eu tenho um pouquinho, é nesse pouquinho que Deus vai te abençoar. Mas lembre-se, o Senhor diz hoje, eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. E viver o novo de Deus é maravilhoso. Eu queria que você orasse agora. Nós vamos estar orando. Pode ser essa música, Pai Nosso? Podemos cantar? Quem está? Dani, querida, pode falar. Eu queria que a gente cantasse Pai Nosso. Eu que você orasse e falasse, Deus, se você não entregou sua vida ao Senhor, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Também são 9h30, né? Até 10 horas a gente terminou o culto, a gente vai só celebrar a ceia. Mas eu queria que você gastasse 3 minutos orando agora, 3 minutos. Ore ao Senhor agora, fala, Deus, me ajude a limpar o meu passado, me ajude aquela âncora que está me segurando lá atrás, eu quero ir para frente, mas tem uma âncora, eu não quero aquela âncora mais, eu quero ser livre para navegar, eu quero ser livre para ir adiante. Você tem coisas novas para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Se você tem filhos hoje, se tem alguém que tem filhos, se está envolvido em, sei lá, um problema qualquer que seja, fale agora com Deus. Deus, eu assumo essa palavra na minha vida e declaro que meus filhos terão a genética do Senhor. Meu filho não tem a genética da derrota. Eu sou pai, eu sou avô, eu sei que é isso. Pai nosso. Ora, Senhor, fale com a nova criatura. Entregue sua vida, seu coração, Senhor, nessa noite. Buscamos tua bondade, seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai querido, queremos trazer esse céu à terra, Pai. Queremos que o Senhor manifeste a tua glória, o teu reino sobre cada pessoa neste lugar. Deus querido, estamos em dias com tanta tribulação, tantas notícias ruins. Nós aproveitamos para orar, Deus, pelo Brasil. Oramos pelas vítimas de governo. Oramos por nossos jovens, nosso país. Ó Deus, mas principalmente para as pessoas que estão neste lugar. Eu declaro a tua bênção, a bênção do Senhor possa recair sobre a vida dos seus filhos e filhas, meu Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor possa restaurar vidas, o Senhor possa ajudar que nós possamos não viver olhando para trás, mas ter novas experiências, para a glória do teu nome. Querido Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas casas, em nossa vida e neste lugar. Que a tua palavra prospere sobre a vida dos seus filhos e filhas, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor, e
Todos dizem amém, glória a Deus. Eu queria que você desse um aplauso a Jesus pela palavra dele, pela glória dele, pelo Santo Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas. Glória a Deus.